Esse dado aqui é um dado muito importante para a gente entender a situação atual do Brasil e a questão da inflação, né? Você pode ver aí, esse gráfico aqui, ele mostra a questão da evolução do valor do real comparado ao dólar americano, né? E esse valor, assim, ele impacta, essa cotação do real, ele impacta totalmente na vida de nós brasileiros. Porque todos os produtos que existem no mundo, eles sofrem uma variação de acordo com o preço do dólar. Porque a economia do mundo, de uma forma geral, ela tem uma influência dessa dolarização dos produtos, né? Por exemplo, a gente tem a soja aqui do Brasil. Essa soja ela é produzida, boa parte dela é vendida em dólar para os outros países. Então, de acordo com o valor de mercado dela em dólar, esse valor do produto ele sobe ou ele desce aqui no Brasil. Essa analogia ela serve para todos os outros produtos também. Por exemplo, o carro produzido aqui no Brasil. Quando o dólar sobe, o valor do carro, a tendência dele é subir. Quando o dólar cai, a tendência desse carro, pela questão do lucro das empresas internacionais serem em dólar, normalmente a tendência desse carro é cair. Então, assim, vou utilizar aqui o exemplo do carro para explicar para vocês o que aconteceu no decorrer desses últimos anos aqui no Brasil. Em 2012, um carro popular de entrada ele estava aí na faixa de 32 mil, 33 mil reais aqui no Brasil, né? Naquela época, o dólar, 2012, 2013, o dólar estava a R$ 2,03 ali em janeiro de 2013 e aqui em março de 2012 ele estava a R$ 1,73. Era uma época que a economia brasileira estava com os seus dados todos positivos, crescendo, né? E com a economia muito sólida, os investimentos externos no Brasil eles estavam muito fortes e o Brasil estava crescendo muito em uma situação de praticamente pleno emprego na época. O comércio brasileiro estava muito aquecido, então valia muito a pena investir no Brasil. Então o dólar estava ali a 1,73. Como eu expliquei para vocês aí na introdução, as empresas produtoras de carro aqui no Brasil, elas investem para elas terem o retorno. E esse retorno normalmente ele é cotado em dólar, já que essas empresas são empresas internacionais. Então o carro na época ela estava na faixa ali dos 32 mil reais. Na época eu até comprei um carro zero, né? Um carro popular de entrada. Não era um carro dos mais simples que tinham carros até mais baratos, mas eu comprei um carro 1.4 na época, no valor ali de 32 mil reais. À medida que as coisas foram acontecendo nos anos seguintes, a gente pode ver aí, ó, quando teve um aumento considerável do dólar. O primeiro aumento considerável do dólar teve em 2013. Por que 2013? Um país, para ele ter uma condição sólida, né, para ele ter uma condição estável, ele precisa de estabilidade econômica, estabilidade política e estabilidade social. O Brasil, até ali meados de 2013, ele tinha essa característica. Mas aí, com as manifestações de julho de 2013, essa estabilidade social ela caiu. E o investidor olha muito isso na hora dele fazer os investimentos. Então, você vê que a partir aqui de abril, maio de 2013, quando começaram as mobilizações, você vê que já tem um impacto grande na economia. Olha só, o dólar saiu ali na faixa de 3, de 2 ah lá, até abaixo de R$ 2 ali em abril e já foi parar com crescimento já chegando a 2,35 em agosto, depois das mobilizações de julho de 2013. O investimento no país ele cai, as pessoas se preocupam com o investimento e o que pode acontecer no país devido ao impacto social das manifestações, e aí isso acaba gerando
um certo cuidado por parte dos investidores por essa questão de não ter uma estabilidade social. Bem, aí depois ele dá uma aumentada ali em janeiro de 2014, depois ele dá uma queda de novo, e aí vem as eleições de 2014. Essas eleições de 2014 são eleições também muito polarizadas, né? Teve uma polarização muito grande ali com Aécio Neves e não se sabia o que ia acontecer com os rumos do país depois de 2014. A gente tem que lembrar também que a Lava Jato estava começando nesse período e estava gerando um impacto grande nas empresas brasileiras. Então você vê aí que o dólar ele dá uma caída até por algum tempo, mas aí depois, com o impacto da Lava Jato e a proximidade das eleições, ele começa a subir de novo e tem subidas acentuadas aí por volta de 2014. Chegando ali em 2015, fevereiro de 2015, já a 2,86. E aí depois ele começa a dar uma subida, olha só, ele sobe mais um pouco, né, que 2015 vai subindo. Aí a Lava Jato ela vai se intensificando, a instabilidade jurídica, política e econômica do Brasil vai se acentuando, porque as pessoas vão perdendo emprego, vão perdendo aí recursos, né? O Estado ele começa a investir menos também, tem as medidas aí para conter os gastos, vamos dizer assim. As empresas param de investir dinheiro, o que gerava retorno em impostos, e aí isso tudo vai gerando uma complicação e o dólar vem aí a proposta de impeachment da Dilma, e aí a Dilma é afastada em 2015. E aí o dólar já estava bem alto, a R$ 3,92, quase o dobro do que estava em 2013, quando a gente tinha aquela situação de estabilidade política, econômica e social. Bem, depois é que assume Michel Temer, depois que o Michel Temer assume, dá até uma certa caída aqui ainda no período de afastamento de 180 dias do governo Dilma, mas depois ele volta a subir de novo, né? Ele volta a subir e continua uma certa estabilidade ali a 3,15, 3,19, mas aí em 2018, quando vem novamente a questão das eleições e uma certa polarização e discussão social com relação a várias questões da economia, né, o dólar ele começa a subir novamente, tendo uma tendência de alta também por causa da política econômica neoliberal do próprio Michel Temer, que apoia essa questão da subida do dólar, principalmente porque favorece muito a questão dos ruralistas, né? Dos ruralistas, porque os ruralistas, quando eles vendem o produto deles em dólar, o produto acaba ficando mais competitivo no mercado externo. Então, para essa classe, ela defende muito a questão do dólar alto, porque com o dólar alto, eles pagam o salário dos trabalhadores em reais e aumenta a margem de lucro deles vendendo os produtos em dólar. Então, o lucro é basicamente para aquelas pessoas que são grandes industriais e basicamente para as pessoas que são grandes ruralistas que vendem os seus produtos em dólar. O restante da sociedade vai ficando mais pobre porque, com essa questão que eu expliquei no começo do vídeo com relação ao preço dos produtos, que tem uma influência muito grande do dólar, o restante da população brasileira todo fica mais pobre. E isso a gente pode ver aí na análise com relação aos carros, por exemplo, que vão crescer bastante com o aumento do valor do dólar, conforme eu vou repassar aqui para vocês no decorrer do vídeo. Vamos lá, então aqui o Bolsonaro ganha a eleição e aí a gente vê a influência do neoliberalismo e da questão da bancada ruralista que incentiva esse aumento do dólar afetar de forma mais intensa a economia brasileira e dar um salto aí na questão do dólar, porque o governo ele soltou o dólar e deixou o dólar, vamos dizer assim, trabalhar, né, a partir das ações neoliberais dele, e aí o dólar dá um salto grande também a partir da pandemia da Covid-19. O Paulo Guedes, durante a campanha, disse que se ele
trabalhasse muito mal, o dólar poderia passar de R$ 5, né? Só se ele fizesse muita besteira, ele até falou isso. Só se fizer muita bobagem que o dólar passa de R$ 5, e rapidamente o dólar acabou passando de R$ 5 e em algumas situações passando até muito, né? Aí veio a pandemia, levou o dólar lá para R$ 5. Olha só, saiu aqui em dezembro de 2019 de 4,11 e já foi parar lá em maio a 5,73, quase R$ 6. E aí tudo sobe, né, gente? A questão da gasolina sobe, a questão de todos os produtos sobem, e isso aí é que tem gerado a inflação dos últimos anos. O aumento do dólar influencia bastante nos preços nacionais, porque fica uma disputa ali se vai trabalhar, se as pessoas vão trabalhar para exportar ou se vão vender no mercado interno. E como vender no mercado externo se torna mais lucrativo, porque você ganha em dólar e o dólar está muito alto, eles acabam vendendo no mercado externo, e no mercado interno aqui tem menos produtos para a gente poder consumir, e esses produtos, pela lei da oferta e da procura, acabam ficando mais caros. Então a inflação ela subiu muito no decorrer desses anos, exatamente pelo enfraquecimento da nossa moeda, algo que deixa toda a população mais pobre. Vamos dizer assim, a população brasileira ficou mais pobre, e a população que vive nesses países em dólar e em euro, comparado ao Brasil, acabou ficando mais rica, entre aspas, por causa dessa questão do mercado interno e da dolarização do nosso mercado. Então a inflação ela subiu muito exatamente depois desse período, né? A dívida pública ela subiu também bastante, né? A dívida se comparada ali ao PIB, e aí esse neoliberalismo trouxe ao Brasil de volta ao mapa da fome, porque os valores dos produtos, principalmente aqueles produtos da cesta básica, acabaram subindo muito nessa lógica, e a gente teve esses problemas que a gente teve aí nos últimos anos, de um aumento substancial de todos os produtos, porque sobe também energia, sobe todos os preços administrados por parte do governo. E aí quem lucra com isso basicamente são os ruralistas, os investidores que trabalham na especulação da moeda e os empresários de grandes empresas industriais. Basicamente ali 1, 2, 3% da população brasileira, enquanto o restante da população ela fica bem mais pobre, porque os produtos que ela comprava por um determinado valor, ela já não consegue comprar mais, o valor da moeda cai, e aí todo mundo vai ficando mais pobre nessa lógica, né? Então a gente chega aqui em 2022 com o dólar tendo uma oscilação em determinados valores, e agora a gente chega em 2023 com o dólar em queda e com uma tendência de queda, especialmente a partir desse marco fiscal que o governo apresentou aí na última semana. A gente espera que a tendência seja de queda. Se o governo Lula conseguir abaixar o dólar, vai ser muito bom para todos os brasileiros, porque os produtos todos tendem a cair, especialmente produtos importantes, né, como a questão dos carros, por exemplo. E a comparação que eu fiz lá em 2012, quando eu comprei o meu carro zero popular, mas não era um carro de entrada, era um carro 1.4, o dólar estava aí, na época que eu comprei estava 1,80, então eu comprei esse carro a R$ 32.000. Hoje tem 4 carros no Brasil abaixo de R$ 80.000. Se a gente for olhar o preço do dólar da época para o preço do dólar agora, esses valores são equivalentes. Olha só, saindo de 1,80, se você multiplicar 1,80 vezes 2,5, vai dar mais ou menos o valor do carro popular hoje, do carro de entrada hoje, que é inferior ao meu, era na época. Então você vê que isso aconteceu com os carros, mas isso acontece com todos os outros produtos nacionais. Basicamente, os produtos nacionais eles subiram 2,5 vezes, porque o dólar de 2012 para cá ele subiu 2,5 vezes.
Então é importante que a sociedade tenha essa visão, é importante que o governo trabalhe no sentido de abaixar esse dólar, né, fazer ações econômicas aí visando investimentos, entrada de dólar no país, trabalhar com o Banco Central, que tem uma reserva internacional muito grande, para que esse dólar abaixe, para que a população brasileira fique mais rica. A lógica é essa. Quando o dólar cai, a população fica mais rica. Quando o dólar sobe, toda a população fica mais pobre, diante de toda essa lógica que eu apresentei para vocês. Então, a gente torce aí que nos próximos anos o Brasil possa descer o dólar ali. Eu acho que o dólar a 3,80, se o Lula conseguir fazer isso aí até o final de seu mandato, vai reduzir bastante a inflação sobre todos os produtos. O poder de compra da maioria da população brasileira vai crescer muito e a gente pode ter um país aí mais estável, um país para todos, em que a população, de uma forma geral, tenha poder de compra e poder usufruir aí de tudo que, de parte importante do que eles desejam. Essa é a reflexão, né? A reflexão do canal Direto ao Ponto Podcast, para que todo mundo entenda. E aí vocês veem aí, por essa comparação com relação ao carro da época e o carro de agora, como a gente perdeu dinheiro. Se você olhar o PIB brasileiro comparado ao PIB mundial, a lógica é a mesma. O PIB do Brasil caiu exponencialmente, porque o PIB, quando passa do real para o dólar, ele tem uma queda de valor muito grande, né, por causa da cotação. Então o Brasil saiu aí de sexta, sétima economia do mundo, segundo algumas análises, e hoje está lá em 12º, também por causa dessa questão da desvalorização da nossa moeda. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão, e até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem aí da análise e depois comentem aqui para ver o que vocês acham com relação à análise realizada, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.